Oi, Barbie! Oi, Ken! Tô gravando. Só uma coisa rapidinho, a gente não combinou. Eu vou introduzir, você introduz? Pode introduzir, você escolheu a temática, sinta-se a podcaster de honra. Ai, amado, esse episódio. Tá, vamos lá. Eu não faço nenhuma merda. Come on, Barbie, let's go party. Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, E eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Sincera. Hoje a gente vai fazer um quadro relativamente recorrente, volta e meia a gente faz aqui, que é o quadro Comentando, em que eu e a Ana Tereza comentamos algum filme que a gente acha que seria interessante a gente trazer as nossas percepções. Isso é muito importante a gente falar, inclusive. Nesse episódio aqui, gente, não tem certo e errado, é literalmente a gente trazendo as nossas percepções, as nossas visões, o que chamou a atenção da gente no filme, e a gente tentando puxar um pouco pro nosso lado, né? Pra uma visão psicológica, uma visão até social, inclusive, do filme, que tem muito a ver com o filme que a gente vai comentar hoje, né? A gente vai comentar, como vocês podem ver no título, o filme Barbie, que tá super em alta, muita gente falando sobre, muita gente levando e falando dos seus pitacos, do que percebeu, e a gente vai falar aqui tanto de questões, eu achei interessante porque eu pensei muito mais num viés mais psicológico, de um tema meio que de identidade, de autoconhecimento, e a Ana Tereza, ela trouxe muito da percepção que o filme deixa muito nítido, né? Que é de uma percepção social e de gênero, então acho que vai complementar muito bem. Mas é isso, né? A gente já comentou aqui Divertidamente, a gente já comentou Soul, a gente já comentou Red, eu acho, né? Tem mais um que eu tô esquecendo. Encanto, a gente comentou Encanto também. Encanto, então, na verdade, é o primeiro filme que a gente vai comentar aqui que não é da Disney Pixar. Mas, gente, se vocês quiserem que a gente comente algum filme, se vocês tiverem alguma sugestão, coloca aqui embaixo na caixinha do Spotify ou fala com a gente lá no nosso Instagram, @podcastpsicologiasincera, que a gente vai tentar assistir, vai tentar ver o que a gente pode falar de pitaco, né? E contribuir aqui pra essa conversa sobre o filme. E, gente, eu acho que eu peguei muito da minha percepção. Já faz um tempo que eu assisti o filme enquanto a gente tá gravando, mas eu acho que eu quis pegar o que me marcou, né, de essência. Eu acho que o filme, ele não trouxe nada muito inovador, do tipo, nossa, isso me abriu a cabeça pra olhar dessa forma diferente. Não, várias dessas coisas eu já estava consciente em relação a machismo e tudo mais. Recorte de gênero. Só que eu acho que o filme faz isso muito escancarado. E eu acho que o filme trouxe isso à tona, eu acho que até de maneira didática, sabe? Tem coisas assim que de vez em quando acontece, eu falo, Mojo Dojo Casa House, hein? Barbie Dream House, que eu consigo zoar com os meus amigos e ser leve. Quando alguma dessas situações que o filme Barbie critica, acontecem na vida real. E isso eu achei uma ferramenta muito legal, assim, pros meus grupos de amizade, pras minhas relações sociais. Exatamente. Você trouxe um ponto muito bom, que embora não tenha trazido, eu também tive essa percepção de que não trouxe nada inovador pra conversa em relação a gênero, né, e a desigualdade de gêneros, eu acho que traz, exatamente, de uma forma muito didática, até pra talvez quem não parou pra pensar isso ainda, ou não tinha essa percepção em relação à desigualdade, eu acho que traz de uma forma bem escancarada. Inclusive, muita gente tá falando sobre uma cena da América Ferreira, é o nome dela? Isso, que eu acho que é a cena mais emblemática. Exatamente. E assim, e ali naquele, sei lá, 1 minuto, 2 minutos da cena dela, eu acho que ela resume perfeitamente o que é ser mulher. A gente já tá trazendo um spoiler aqui. Inclusive, isso é muito importante a gente falar. A gente vai... Esse episódio tem spoilers, então se você não viu o filme ainda e quer esperar pra ver primeiro, ou se você não liga pra isso, ou se você já viu o filme, enfim, é importante vocês saberem que a gente vai trazer pontos importantes, a gente vai dar spoiler no filme. Só que, na verdade, Ana Tereza, antes da gente começar, eu queria perguntar pra você, assim, a gente começar falando, você gostou do filme? Eu gostei do filme. Quando eu fui pro cinema, já tava muito hypada, assim, já tava todo mundo, nossa, que filme legal, e tava dividindo opiniões. Tinha gente que tinha gostado, tinha gente que não tinha gostado. Aí o meu marido falou, olha... Estão falando que tá destruindo a família tradicional brasileira, então provavelmente você vai gostar muito. Do filme. Aí eu fui com muitas expectativas. E gostei muito do filme, mas eu não saí, tipo, apaixonada, quero ver, rever. Não, mas eu gostei muito do filme e super reveria, e por isso que eu tô fazendo a review aqui no episódio, no podcast. Não, então, da minha parte, gente, eu amei o filme, eu saí chorando muito. Inclusive, eu botei a música tema do filme, aquela da Billie Eilish que toca no final,
no carro, na volta. essa música é e linda. continuei chorando. O filme me impactou muito, é engraçado, porque como a gente tava falando, né, não trouxe nada de inovador, assim, mas eu acho que, na verdade, me impactou muito pelo que eu vou trazer aqui, além do que toca, né, no sentido de gênero, eu acho que me tocou num ponto que mexe muito comigo, que é essa questão da identidade, essa questão, assim, de todo esse processo de autoconhecimento, que é um pouco do que eu vou trazer da minha percepção. Então, já entrando um pouco aqui nos nossos comentários, né, acho que é importante a gente começar trazendo isso, assim. A história gira em torno do quê, né? Pra quem não assistiu ainda. Bom, a história, ela gira em torno da Barbie. Nossa personagem principal, né? Óbvio. Ela tá lá, vivendo a vida dela perfeita, de plástico, que eu acho muito interessante a gente já pensar nisso, né? Nessa metáfora da perfeição, dessa vida perfeição como uma vida de plástico. Isto é, uma vida que não é real, uma vida artificial, onde todo dia é igual ao outro. Então a gente vê, né, naquelas primeiras cenas que a Barbie começa, levanta, tem aquela musiquinha. Então mostra como naquela vida artificial, todo dia é igual ao outro. Todo mundo tá dentro de uma caixinha de quem é. E de qual é a sua função também na Barbilândia, né? Então, são bonecos ali. Então, tem a Barbie presidente, tem a Barbie ordinária, tem a Barbie médica. E eu acho muito interessante como eles trazem isso, aí trazendo da minha percepção uma percepção de identidade, né? De autoconhecimento, de quem se é. Que, nesse início, mostra cada personagem realmente dentro de uma caixinha de personagem, tem as suas funções, todo mundo tem a sua fala exatamente a mesma coisa. Então, tá todo mundo vivendo de uma forma muito automática ali, né? E aí, o que acontece? Que é de onde a jornada da nossa personagem principal, né? A Barbie começa. É que alguma coisa acontece, a gente não precisa especificar muito aqui exatamente o que é, mas alguma coisa acontece que faz ela começar a questionar essa realidade dela e essa vida perfeita dela na Barbilândia. E aí, trazendo um pouco pra nossa vida, né, gente? Assim, quando a gente tá vivendo uma vida do automático, e aí ou alguma coisa acontece que tira a gente desse automático, ou a gente decide fazer terapia, ou enfim, alguma coisa acontece que a gente começa a questionar um pouco, né, o nosso modo automático de viver e esses nossos padrões, ou se a gente tá feliz na nossa vida, né? Literalmente, quando a gente começa a se questionar, é quando a gente normalmente vai se deparar com as nossas crises existenciais, né? Quando, assim, como a gente tá trazendo, né? A Barbie. Quando tá tudo muito perfeito, ou tá tudo muito no automático e do jeito que tá, e tá tudo muito bom. E eu acho que tanto você, né, Ana Teresa, quanto eu, a gente, enfim, já passou por situações assim na nossa vida. Eu acho que, inclusive, isso tem muito a ver com a transição da vida adolescente pra vida jovem adulta, que é quando a gente começa a ir questionando, né, nosso lugar do mundo, o que a gente quer, o que a gente tá fazendo aqui. É bem, assim, bem profundo, bem existencial mesmo, né, de questionar a nossa existência. No geral, a gente entra em crise, né, porque quando, enfim, tudo aquilo que a gente acreditou sobre a gente percebe que a gente não tem tanta certeza assim do que a gente achava que a gente tinha. O que eu acho legal no filme Barbie é que mostra que você não precisa ser ou desempenhar um papel pra você ter uma vida que vale a pena. Eu acho que na terapia de aceitação e compromisso, eu trabalho muito com os meus pacientes e até comigo mesma de o que dá sentido à minha vida. Não necessariamente ter um cargo numa empresa ou ter um trabalho, né? Cada Barbie ali tinha um trabalho, uma profissão que dava valor a elas e valor à vida delas. E eu, no filme, né, no final, meio que só ela ser a Barbie já é o suficiente. Isso eu achei legal, porque muitas vezes só você tá vivendo a sua vida é o suficiente. Você não precisa fazer nada de extraordinário. Porque eu acho que na sociedade tem muito disso, né? Você precisa ser uma pessoa extraordinária. No discurso da América Ferreira também tem isso. Você precisa ser extraordinário pra você ter valor. E não, você também tem valor só sendo você. Isso é uma coisa assim que eu levo muito pro meu lado pessoal, que é as relações que eu construo ao longo da minha vida é que dão muito valor à minha vida. Isso vem até de um estudo de Harvard que fala sobre viver feliz a longo prazo, né? Sobre felicidade e bem-estar a longo prazo. E eles sempre... O que eles acharam nessa pesquisa, foi uma pesquisa das mais longas de Harvard, foi que as pessoas que nutrem e desenvolvem relacionamentos bons e duradouros ao longo da vida são as pessoas que mais vivem com menos doenças, mais felizes, que têm mais indicadores de bem-estar. Então eu achei legal também que eles botaram que só você ser você viver sua vida, você nutrir os seus relacionamentos, que a Barbie sabe nutrir os relacionamentos dela, é suficiente pra ver ela viver a vida dela. Mas eu acho que é um ponto muito interessante no que você tá trazendo, que eu nem tinha pensado em falar, mas tá me vindo aqui agora, que assim, tem essa questão da qualidade das nossas relações e da gente viver muito a partir das nossas relações, mas eu acho que tem um contraponto em relação a isso, que mostra muito no final do filme, na verdade, já indo pro final do filme, né? Mostra muito no final do filme, naquele diálogo entre a Barbie e o Ken, quando ela fala de... O Ken tá falando, né? Mas assim, quem sou eu sem você? Quem é o Ken sem a Barbie, né? E aí a Barbie fala, não precisa ser a Barbie e o Ken. Ou no caso, a Barbie e Ken. Pode ser a Barbie como um ser e o Ken
como um ser. E aí isso me vem, assim, num conceito que a gente tem muito na minha abordagem na Gestalt terapia, que é uma noção de que a gente só existe, assim, nós, seres humanos, nós, indivíduos, só existimos em relação, nesse sentido de que a gente tá sempre nessa troca com as pessoas, nessa troca com o mundo. Mesmo quando a gente tá sozinho, a gente tá em relação com algo, com aquilo que tá no entorno. Só que qual é o ponto nessa coisa de que a gente só existe em relação? Não é num lugar da gente ser dependente das nossas relações, né, natureza? Assim, da gente viver só a partir disso. Porque a chave que a Gestalt terapia fala é que a gente só consegue se relacionar com os outros e com o mundo sendo um indivíduo, né? Sendo assim, eu, Ana Luísa, me relacionando com você, Ana Teresa, aí no caso do filme, né? Barbie, enquanto indivíduo, se relacionando com Ken enquanto indivíduo. E eu acho que esse é o ponto em que eles trazem ali no final, né? Naquele diálogo, de que eles podem ser alguém em relação, ou namorados, ou amigos, ou o que for. Mas a Barbie, ela puxa muito isso do Ken, que volta pro que eu tava falando, eu acho que nesse lugar do filme trazer esse tema da identidade. Que ela dá uma provocada no Ken de, tá, mas quem é o Ken sem a Barbie, assim? Tudo bem, a gente pode se relacionar, a gente pode ser namorado, a gente pode ser amigo, mas você sabe quem é o Ken sem a Barbie? Você sabe quem é o Ken além de tudo isso que você acreditava que falavam sobre você e que você acreditava que era quem definia a sua identidade? Ele achava que a identidade dele era baseada em ser o namorado da Barbie. Ou, sei lá, a presidente achava que a identidade dela era ser a Barbie presidente. Mas eu acho que é interessante porque o que me tocou nesse filme é justamente essa busca que a Barbie foi fazendo e que, de novo, ela foi fazendo quando ela saiu desse mundo plástico, perfeito, artificial e foi pro mundo real, que, galera, spoiler, é o mundo que a gente vive. A gente não vive num mundo de plástico, a gente vive num mundo real. Então é um mundo em que existem várias coisas acontecendo que a gente não controla. Frustração. Eu gosto muito da cena que ela começa a chorar. Ela fica, cara, por que eu tô chorando? E aí, na minha cabeça veio, essa é a vida adulta, essa é a vida real. É difícil, né? É complicado lidar com as nossas emoções. Exatamente. E aí, exatamente isso. Inclusive tem isso, né? No mundo perfeito, no mundo artificial, ela não tinha emoções. E aí ela começa a lidar, né? Tipo, eu lembro que ela começa a falar, tô sentindo alguma coisa, não sei se é um desconforto. Aí vem pra ansiedade, aí ela sente tristeza. Então a gente vai acompanhando a Barbie nesse processo de ir começando a identificar os sentimentos. E, gente, só uma coisa. Assim, a gente vive isso, né? Porque nossa sociedade não é uma sociedade. E a maioria das famílias não são famílias que educam a gente sobre os sentimentos, né? Então a maioria de nós vai vivendo grande parte da nossa vida não sentindo e não sabendo e não conseguindo identificar o que a gente tá sentindo. Então, às vezes, aquilo que a Barbie passou de... eu tô sentindo alguma coisa aqui, eu não sei exatamente o que é, mas é desconfortável, mas me traz essa sensação, mas me faz ter esse pensamento. Mas uma noite chega. Aquilo é ela aprendendo a identificar o que ela tá sentindo. E outra coisa, aprendendo o que ela faz e o que ela quer fazer, quais mensagens essas emoções estão passando pra ela, né? E isso é muito de um processo de autoconhecimento, de que muitos de nós vai vivendo, inclusive nas nossas próprias terapias, né? Acho que até uma crítica à ditadura um pouco da felicidade, né? Porque tá todo mundo sempre muito feliz na Barbilândia. Tipo, não tem um dia ruim lá. E uma coisa que eu também queria trazer do meu ponto de vista, que eu gostei muito... Assim, eu sei que não é nada novo pra muita gente, mas eu gostei muito de ver na tela do cinema, super explicadinho, tintim por tintim, várias coisas que mulheres fazem e o Ken fazendo. Porque eu vi muito, várias coisas que minhas amigas faziam, e eu sempre falava, não fica atrás de homem, não fica fazendo isso. E quando você vê ali na tela, você vê o quanto isso é, eu acho que, problemático, em certo grau. E algumas vezes, gente, desculpa, até meio tosco, sabe? Por que você tá fazendo isso? Eu achei genial quando começa o filme e fala que a Barbie sempre tem um dia bom, mas o Ken só tem um dia bom quando a Barbie nota ele. E eu fiquei pensando quantas vezes ou quantas mulheres você conhece que elas se arrumam e se elas não recebem atenção suficiente do cara que elas estão pegando, ou do namorado, ou do marido, meio que elas fecham a cara, né? Porque a função é você estar ali pra ser agradável e bonita pra uma pessoa, mas não pra você. E eu ficava tipo, meu Deus, quantas vezes eu já vi, sei lá, em cenas de filme, sei lá, do garoto popular passa, dá um tchauzinho pra garota e a garota fica super feliz, assim. E foi muito legal ver essa cena sempre invertida, né? Esses papéis invertidos. A Barbie ali no papel masculino e o Ken no papel feminino. Não, e é só importante a gente fazer um adendo aqui, gente, um recorte. Porque é um filme, a gente tava falando sobre isso antes de começar, muito heterossexual, né? Então, assim, a gente tá trazendo essas percepções dentro de um recorte heterossexual, inclusive heteronormativo, que, pra quem nunca ouviu essa palavra, assim, quando a gente fala de heteronormativo, é que a gente vive numa sociedade heteronormativa no sentido de a norma, assim, o que é considerado ainda, Infelizmente.
né, normal e o que é esperado é que as pessoas sejam heterossexuais, né? Isso ainda é esse recorte do que é a norma na nossa sociedade hoje. E é um filme muito heteronormativo mesmo, assim, né? De que mostra as relações dessa forma bem binária, assim, de, não, o papel do homem, o papel da mulher, então não tem muito espaço para diversidade no sentido de outros gêneros e de outras orientações sexuais. Isso é importante a gente pontuar. Mas voltando para esse ponto que a Ana Teresa estava falando, né? Dentro desse recorte heterossexual, exatamente, assim, a gente vive num mundo em que, a gente já trouxe isso em outros episódios, né? A mulher, ela é socializada de uma forma que ela precisa, entre aspas, assim, exatamente como o filme mostra, só que é o contrário, né? De que ela precisa ser escolhida por um homem, que o senso de valor da mulher é muito vinculado e a gente é instigada a isso, né? A partir do, assim, a não ser que a gente comece a, primeiro, ter consciência sobre isso e desconstruir essas noções, cada mulher dentro de si, nas suas vivências e, enfim, nos seus valores próprios, né? A gente é muito instigada a exatamente isso, assim, a ser valorizada a partir do momento em que a gente é notada por um homem, a partir do momento em que um homem chega na gente, em que a gente é escolhida, né? Inclusive tem uma psicóloga, tá, tô esquecendo o nome dela aqui agora, mas que ela escreveu o livro Prateleira do Amor. A Prateleira do Amor, sobre mulheres, homens e relações, por Valesca Zanello. Em que ela fala muito sobre isso, né? Desse lugar da mulher de ser escolhida por um homem e como que é importante, como que o nosso senso de valor tá ligado a ser escolhida por um homem. E aí o filme traz isso de uma forma invertida, né? Como a Ana Teresa trouxe, de que o dia do Ken só é feliz quando ele é notado pela Barbie. Exatamente por isso, porque o senso de valor dele tá ligado ao olhar ou não olhar da Barbie sobre ele. E eu acho isso muito interessante, porque também na festa, né? Quando eles vão pra festa no final do dia na casa da Barbie, ele tá lá na festa, ele tá na missão de ser notado. E, gente, eu vi aquilo, foi me dando um certo nervoso, porque quantas vezes eu já fui pra festa para as minhas amigas pegarem homens? Tipo assim, Eu quero ir nessa festa porque o cara quer ir e eu quero que ele vá lá e ele me note. eu fiquei, tipo... E eu sempre era contra, gente. Eu sempre era contra isso. Mas sabe quando eu ainda não tinha ferramenta o suficiente pra falar o quanto isso era problemático? Eu só falava, gente, vocês têm que ir porque vocês querem. Ou tipo, gente, esses caras estão cagando pra você, vão viver a nossa vida. Se eles estiverem lá, ok. Se eles não tiverem, tanto faz. Eu sempre fui essa amiga meio chata, porque algumas vezes eu cortava a vibe da festa. Porque minhas amigas chegavam todas empolgadas, tipo, ai, sei lá quem vai estar lá. Eu ficava, tipo, menos, né? Gente, menos. Então eu sempre era amiga chata, desapegada. E foi muito legal ver isso, assim, sendo de certa forma criticado, porque isso era tanto a minha realidade durante tanto tempo. Não, exatamente, assim, e só é importante falar, gente, não é também querendo julgar essas mulheres, porque ainda tem isso, né? Tem uma parte que mostra a rivalidade entre os homens quando cada Barbie tá ouvindo eles tocando violão. É ali naquela parte que o Ken tem o número musical dele, que mostra isso, né? Tipo, o quanto que a gente também é instigada a viver dentro de uma lógica de rivalidade feminina. Então a gente não tá aqui também pra julgar essas mulheres, porque é inconsciente, né, gente? Assim, como eu falei, a gente é socializada dessa forma. Então não é trazendo num ar de julgamento, é num ar de problematizar mesmo, porque tá tudo bem. Quem quiser, mulher, homem e outros gêneros, mas quem quiser ir numa festa, ficar com uma pessoa, tá tudo bem. A questão não é querer ficar com homens ou querer ficar com pessoas. É porque o nosso senso de valor próprio, muitas vezes, está atrelado a isso. Eu lembrei, inclusive, de uma cena aqui com você falando de eu, adolescente, assim, numa festa, sofrendo, porque eu tinha ido com uma expectativa e tal, de acontecer alguma coisa entre eu e o garoto que eu tava gostando na época, e ele acabou ficando com outra. E, tipo, gente, aquilo foi num nível de acabar com o meu dia, né? Por quê? Porque provavelmente naquela época o meu senso de valor ainda estava muito ligado, como o Ken no filme, né? Muito ligado ao olhar daquele garoto pra mim, né? Assim, então é um senso de valor que tá muito pautado no externo ainda. E voltando pro que a gente tava falando sobre identidade há um tempinho aqui no episódio, né? No final, eu acho que é isso que a Barbie problematiza com Ken. Instiga ele a olhar pra ele mesmo, assim, onde que tá seu valor? Seu valor não tá se você tá me namorando ou não, se eu tô olhando pra você ou não. Onde que tá o seu valor? Seu valor tá em você mesmo e de você poder olhar pra você e nessa própria identidade, né? E isso é uma crítica muito interessante da gente
olhar pro social como um todo, trazendo esse recorte de gênero. E eu acho muito legal de você falar desse a valor próprio, né? Porque a Barbie tem muito valor nas amizades dela, no trabalho dela, na casa que ela conquistou, na independência que ela conquistou. Enquanto o Ken, né, tá ali sempre buscando valor no fato da Barbie notar ele ou não. Então, isso eu acho interessante, porque a Barbie e o Ken, ele vai acrescentar, mas ele não é a peça principal pra vida dela ser do jeito que ela é. E eu acho até interessante, né? Porque mais na frente do filme, eles falam, qual vai ser o final da Barbie? Aí um dos CEOs da Mattel fala... o final feliz da Barbie, ela ficar com o Ken. E aí, obviamente... Eu ri muito nessa hora, porque é sempre assim, né? Pra mulher ter o final feliz, pra ela ter valor, ela vai acabar no feliz pra sempre casado. Portanto que eu casei recentemente e eu tava até conversando isso com o meu marido, no sentido de a irmãzinha dele, de 5 anos, tava super empolgada pra me ver de noiva, porque é instigado a gente desde criança pensar no dia do nosso casamento, no momento que a gente vai casar. Eu vi minhas priminhas, que são pequenininhas, assim, achando o máximo eu de noiva, meio que tipo assim, esse momento algum dia vai chegar pra mim, muito nesse aspecto, e eu fui vendo assim o quanto é enraigado, né? Que é meio que quase uma certeza que você tem que procurar esse casamento ao longo da sua vida. Exatamente. É exatamente isso, assim. Eu acho que esse filme ajuda a gente a questionar todas essas certezas que parecem muito certezas. Eu já ouvi muitas pessoas falando isso, assim. Com toda a certeza do mundo. Não, mas toda mulher sonha com o seu dia do casamento, né? Não, mas toda mulher sonha com ser mãe, né? Toda mulher tem uma página no Pinterest com referências de vestido de noiva. Ok, houve um equívoco. E, gente, assim, spoiler, isso não é verdade. Eu tô passada, chocada. Não quer dizer que podem ter mulheres que sonham com o dia do seu casamento. É isso, né? Eu acho que o tempo todo a gente tá falando aqui que não é o 8 ou 80, não é que é o contrário, não é que... Não, gente, filme feminista, nenhuma mulher sonha com o dia do casamento. Não. Eu acho que o saudável é justamente poder ter possibilidades, né? Poder estar um pouco mais equiparado. Tanto homens poderem sonhar com o dia do seu casamento, né? Desconstruir essa imagem do homem machão, não liga pra isso, né? Quanto desconstruir a ideia de que toda mulher é feminina e toda mulher tem um papel de cuidado e toda mulher tem um sonho de casar. E nesse caso, de que o final da Barbie necessariamente vai ser ficar com quem? Não necessariamente. Na verdade, o final da Barbie, ela queria ser humana antes de qualquer coisa, né? Escolheu isso. E ir na ginecologista dela ver qual é. Então, assim, não tem nada a ver com ela estar num relacionamento ou com ela casar, ou com ela casar com um homem, inclusive, né? Porque o filme é muito heterossexual. Mas a gente não sabe se o final da Barbie é com homem, gente. A gente não sabe, né? Vamos lançar essa bomba aí. Vamos lançar esse questionamento. Outra coisa que a Barbie criticou que eu também achei genial é o uso de salto alto. Gente, assim, todas as mulheres que eu conheço, tem gente que fala que gosta, que se acostumou a andar, e aí tudo bem, isso é uma escolha da pessoa. Mas, cara, muitas amigas minhas, de novo, voltando pro meu casamento, né, porque eu reparo um pouco nessas coisas, estão falando, não, porque eu vou usar salto, mas você vai dar chinelo, porque... E aí eu fiquei pensando, gente, isso é a base, assim, do tipo, eu vou ficar desconfortável pra ficar bonita, mas aí depois eu vou pegar um chinelo, porque realmente, essa peça de roupa eu não consigo sustentar a noite toda, mas é muito mais importante eu estar bonita do que estar confortável. E isso é uma chave que eu virei já há um tempo na minha vida, que é, eu tô confortável com essa roupa? Não há pergunta, né? Eu estou bonita, estou confortável. Depois, estou me sentindo bonita com essa roupa? Portanto que eu casei de tênis, gente, porque na minha cabeça é meu casamento, eu tenho que me divertir ao máximo. Então, mas eu vejo muito isso de a Barbie, a partir do momento que o pé dela, né, ficar reto em vez de pra cima, ela mesma chega se questionando, gente, por que as pessoas usam salto alto se elas têm esse tipo de pé? E eu achei isso muito legal, porque eu sempre vi os homens muito confortáveis nas roupas que eles usavam, tipo, até, gente, em questão de calça, tipo, a minha calça, eu não consigo enfiar nada nos bolsos da minha calça, e era sempre, tipo, eu falando pro meu marido, coloca o meu celular aí, coloca o meu celular aqui, porque o short, bermuda, a calça dele sempre cabia tudo, cara. Não, o pior, eu tô lembrando aqui de short com bolso falso, né? Sim, nossa. Gente, pra quê? Tem nada a ver com o que a gente tá... Quer dizer, tem a ver com o que a gente tá falando aqui, né? Mas um comentário aleatório. Mas é, assim, e também tem uma cena que, mais uma vez, né? Deixa muito escancarado como que isso é invertido, que é quando chegam na praia, aqui no nosso mundo, né? E o Ken, ele começa a se sentir confiante, enquanto a Barbie começa a sentir vergonha, é assediada e, enfim. Isso é tão real, assim. Eu fiquei pensando quantas vezes eu já me vi andando na rua e, sei lá, surgiu um assovio no meio do nada. De primeiro eu até ficava meio assustada, né? Porque eu não sabia o que estava acontecendo. Depois eu ficava... Não, peraí, corta, Rodrigo. Ficava com raiva. Ai, maravilhoso. Alguns minutos de surto depois. Porque... acaba que é muita objetificação do corpo das mulheres e eu fico pensando, eu não me vejo fazendo isso com homens de do nada, gritar pra um homem aleatório, sei lá, que eu achei bonito no meio da rua, pra avisar que eu achei ele bonito. Tipo assim, ele não
ele não precisa saber disso. Eu acho até falta de educação você fazer isso. Não, mostra como que realmente a mulher é vista nesse lugar de objeto mesmo, né? E, bom, também mostra quando eles voltam para Barbilândia e o Ken instaurou o patriarcado lá, que é como se as mulheres ali tivessem, voltando a falar de identidade, né? Perdido suas identidades e perdido quem elas são, né? Elas viram meras serviçais ali, como objetos mesmo, ou como, assim... Elas já não eram humanas antes, mas elas são mais desumanizadas ainda. E elas estão ali só pra servir aqueles homens, né? Que é a nossa realidade aqui, no nosso mundo real, que é o mundo que a Barbie vai. E é o mundo que todas nós vivemos, né? Mulheres que estão nos ouvindo. Uma cena que eu achei lindíssima também do filme foi quando a Barbie senta do lado de uma mulher idosa e fala que ela é linda. Aquilo ali foi uma libertação, porque primeiro na Barbilândia ninguém envelhece, né? Porque é a vida perfeita e a gente tem esse culto à juventude, né? Ao corpo jovem, ao rosto jovem, beleza jovem. Então aquilo ali foi muito legal de ver, até porque, né? Homens envelhecem como vinho, mulheres nem tanto. Eu? Irônico! E isso é uma coisa até que eu tenho reparado, assim, porque eu e a Ana Luísa somos muito jovens, ainda estamos na nossa década dos 20, mas já tem alguns amigos meus, homens, que um ou outro tá tendo um cabelo branco. E eu fico pensando, se fosse uma mulher, provavelmente já sairia correndo pro salão pra pintar, e eles estão ali vivendo a vida deles, talvez até pensem, mas não gastam. Eles não gastam muito tempo mental, né, pensando sobre isso. E eu pessoalmente acho bonito, assim, começo a ver e eu ainda acho muito maneiro tá vendo as pessoas envelhecendo. Tipo, eu tá do lado das pessoas, ver a pessoa antes, ver a pessoa ter uns cabelos brancos e, poxa, eu tô do lado dela e tô vendo a pessoa amadurecer e envelhecer, eu acho isso muito bonito. Em contrapartida, as mulheres são completamente criticadas por isso. A própria Margot Robbie, que ela foi criticada, ela é linda, ela é a Barbie estereotipada. Ela tá, o quê? Com 33, quando ela filmou o filme. E tinha gente falando que a beleza da mulher só dura até 10 anos. E comparando fotos dela com 20 anos e com 30. E, gente, eu via aquelas fotos e falava, sim, ela era linda antes e ela é linda hoje. E até é um tipo de beleza diferente, né? Porque quando você tem 20 anos, eu fico... Gente, ela tinha uma carinha mais de adolescente, sabe? E agora ela tem cara de uma mulher adulta. E isso me gerou um certo incômodo de... Estamos cultuando belezas adolescentes. Exatamente. Eu tava pensando nisso. Eu juro que eu tava pensando nisso, não sei se eu toco nesse ponto aqui, mas é isso, né? Acaba sendo uma cultura que valoriza uma beleza muito jovem. Mas jovem até de um ponto que eu já considero até um pouco problemático, assim, exatamente. Porque... A partir do momento que você só acha bonito uma beleza de uma adolescente, até que ponto... Aí a gente vai entrar a gente pode problematizar em vários aspectos de até que ponto a gente tá fazendo com que homens desejem se relacionar com mulheres mais vulneráveis, mais novas, mais inocentes. E o quanto isso muitas vezes pode gerar relações muito problemáticas. Não, pra ambos os lados também, eu acho. Uhum, com certeza, com certeza. E uma parte que eu acho interessante, falando do Ken, né, que ele... Pode-se dizer que é mais ou menos um vilão no filme, mas não sei se exatamente também, né? Porque ele também tem ali o processo dele, de quando ele começa a se sentir mais confiante, chegando lá no mundo real, né? E quando ele vê que a sociedade aceita ele e valoriza ele. E eu achei muito interessante esse ponto que você colocou, Ana Teresa, eu não tinha pensado nisso. Que mostra a importância de representatividade, né? De você ter referências na sociedade, de você mesmo sendo valorizado e de você poder se ver mesmo nos outros, né? E a partir disso se valorizar também. Com certeza, porque antes todo mundo era mulher ali, ele não se via. Eu acho que muitas vezes você nem consegue imaginar estando em um daqueles cargos, realizando aquelas coisas. E quando ele vê que são vários homens, ele mesmo já começa a se sentir confiante, sendo que ele não fazia nada. O trabalho dele era a praia, é ficar na praia. Mas ele mesmo já sente esse poder e essa potência de que, se eu quiser, eu posso ser mais. E eu ainda achei genial quando ele tenta pedir um cargo numa empresa. E aí o cara fala, não, atualmente você precisa fazer uma graduação, um mestrado, mas aí você consegue. E aí também me fez questionar. Gente, mesmo assim o filme ainda mostra, se você fizer uma graduação, um mestrado, você é um homem branco, você vem de uma família rica, já está garantido tudo isso também. Por mais que seja mais complicado, entre muitas aspas, você ainda tem muitos e muitos privilégios. Com certeza. Ainda continua sendo mais fácil do que outras realidades, né? E é engraçado porque uma coisa, eu não sei se você compartilha dessa percepção, Ana Teresa, mas uma coisa que eu fiquei pensando quando eu vi o filme 2 vezes, né? Na segunda vez, é que assim, o Ken, ele tem ali a trajetória dele de começar de uma forma meio que vivendo ali pra ser notado pela Barbie, e aí ele entra no mundo real e ele conhece o patriarcado e ele vê como que o mundo é dele, né? No mundo real, um homem branco, provavelmente hétero, sem deficiência, magro. Então, assim, ele se depara com isso e
aí, ao mesmo tempo, tá lidando com os sentimentos dele. E no final, ele, enfim, chora, coloca pra fora. Só que uma coisa que me chamou a atenção, e eu não sei se vai fazer sentido isso que eu vou trazer, é que, assim, num geral... E, gente, eu sei que isso é muito estereotipado e isso pode não ser exatamente assim, mas, num geral, as mulheres, elas, pelas coisas que elas têm que lidar nas vidas delas e da forma que elas são socializadas, elas desenvolvem um repertório emocional e uma emocionalidade diferente do que os homens que não são instigados a ter contato com suas emoções, enfim, escutam que não podem sentir, que não podem chorar, enfim. A forma como homens e mulheres são instigados a lidar com emoções é diferente. Isso acaba tornando, muitas vezes, homens, o que a gente chama de analfabetos emocionais, assim, né? E é interessante, porque eu não sei se você tem essa percepção, Ana, que, assim, quando o filme mostra os lados invertidos, então, as Barbies, né, as mulheres do filme, em posições ditas normalmente na sociedade masculinas, e os Kens em posições ditas femininas, né? Isso é muito escancarado. Mas é muito interessante porque eu ainda vejo o Ken, durante o filme, num processo de aprender a lidar com os sentimentos dele, e a Barbie num processo de uma inteligência emocional muito maior. E aí eu não sei, assim, se vai fazer sentido o que eu tô falando, mas eu fiquei pensando como uma certa falha, assim, no filme, porque eu acho que se fosse pra inverter mesmo, o Ken teria sido muito mais inteligente emocionalmente do que a Barbie, porque se ele tá num papel, entre aspas, feminino, ele foi instigado a lidar muito mais com as emoções dele, e a Barbie num papel menos inteligente emocionalmente. E eu não vi dessa forma. Eu não sei se é porque só era uma mulher representando o papel e um homem representando o papel, e eu já assumi que a Barbie era mais inteligente emocionalmente, mas eu vi ela tendo atitudes mais inteligentes do que ele. Tá fazendo sentido o que eu tô trazendo? Não sei, eu só queria trazer essa percepção, assim. Tá fazendo sentido. Que eu acho que o filme trouxe esses papéis invertidos, mas teve outros papéis que não foram tão invertidos assim. Um dos lugares é esse também. Eu também não sei do lugar que a gente tá falando também, que a gente só tá assumindo que mulheres, e a gente vê no nosso consultório que tem mulheres que sim precisam se desenvolver. Eu acho que elas têm mais espaço na socialização pra demonstrar emoções, mas não necessariamente elas também se desenvolveram que nem os homens, sabe? Porque nosso processo de lidar com as emoções vem muito da nossa família também. Mas eu acho que eles quiseram deixar assim até pra você começar a entender por que o Ken abre uma guerra depois, né? Porque isso eu também achei genial. Estou me sentindo seguro, não estou sabendo lidar com o que eu estou passando, o que eu vou fazer? Vai ser agressividade que eu vou resolver, porque os homens são muito socializados através da agressividade. Então, vamos lançar uma guerra aqui. Aí a gente resolve esse rolê todo aqui. Eu achei sensacional. E, gente, pra mim, Mojo Dojo Casa House, as Barbies assistindo o Poderoso Chefão, o Ken tocando violão. Gente, isso eu achei tão educativo pra alguns meus amigos, que algumas vezes eu zoo. Se alguém pega um violão e fala, não sou Barbie, não sou sei lá o quê. Gente, eu acho muito bom, porque pra mim foi muito educativo em algumas coisas. E essas cenas me relembrou até... Eu tava vendo uma série num desses dias que se chama Amigas pra Sempre, não sei se você já viu, que mostra vários... É uma amizade que ocorre durante várias décadas, né? E a série vai mostrando. E aí, elas na década de 80, elas estavam fazendo teste de revista. Eu peguei essa época de teste de revista no começo dos anos 2000. E era tipo... Essa cena pra mim foi muito marcada, que era como conquistar um garoto. E aí, sempre tinha alguma coisa. Como fazer o cara ficar na sua, como fazer conquistar o garoto. E a gente sempre era instigada a perguntar o que o cara gostava de fazer. E aí, a gente dava uma mentira. Gosto também. Ou procura pra você ter mais assunto com ele. Isso pra mim ficou tão claro que é tipo... Os homens são instigados a entender o que eles gostam e o que eles querem. E as mulheres o que o homem gosta e quer pra você agradar ele. E pra ele te escolher. E o quanto isso é real, né? Porque os homens estão sempre num lugar muito confortável. A mulher não. Então, isso me lembrou muito daquele estilo de teste de revista, porque é quem se interessa por você, quem se interessa pelos seus hobbies. Até de entender, assim, porque, tipo, muitas vezes os homens, eles querem, tá vendo? Isso daqui eu gosto, olha que maneiro. E eu não vejo tantas as mulheres fazendo isso. Não sei se vocês estão pegando o meu ponto. Exatamente. E volto pro que a gente trouxe em algum momento aqui do episódio, da teoria. Eu peguei aqui o nome dela. É da Valesca Zanello. É a psicóloga que tem um livro Prateleira do Amor, e ela tem alguns outros. E ela fala muito sobre essa questão da subjetividade do homem e da subjetividade da mulher, enfim. Ela tem toda uma teoria que ela fala sobre isso, mas tocando nesse ponto que você tá falando, Ana Teresa, que na sociedade, quem julga as mulheres são os homens, isto é. Então a gente vai atrás dos interesses deles e tal, porque a gente quer ser escolhida por eles. Só que quem julga os homens não são as mulheres, também são os homens. Então fica tudo muito em torno deles, né? Eles
mulheres ali julgando um ao outro, quem que é melhor, quem que é pior, e trocando sobre os próprios interesses, e a gente tentando entrar nesse mundinho, sendo julgada e escolhida por eles, ou não, né? Exatamente nisso, né? De indo atrás desses interesses e com esses testes de revista, enfim, de como que a gente conquista. E é isso, né? A gente conquista se moldando, sendo algo que eles gostariam que a gente fosse, né? Muito mais do que o encontro entre duas pessoas que têm interesses em comum. Gente, a gente tá falando isso de uma forma muito estereotipada e de pessoas que talvez não tenham ainda essa visão, não tenham essa consciência, né? Obviamente, tem mulheres e homens, enfim, pessoas que já se desconstruíram nesses lugares, senão o mundo tava perdido, né? Então, a gente tá falando disso de uma forma, assim, de pessoas que ainda não têm, de uma forma estereotipada e conservadora, que ainda acontece, infelizmente, até porque eu vejo muito isso na minha clínica, atendendo, né, de mulheres que estão atrás, de pacientes minhas que estão atrás e se moldando pelos caras que elas estão se relacionando. Então, isso ainda existe, né? E é aí que a gente tem que problematizar e entender esse lugar. Mas, graças a Deus, a gente já se encaminhou muito em relação a isso. Eu acho que, pra fechar o episódio, eu queria falar do discurso da América Ferreira, que a gente começou o episódio, né, falando sobre ele. Eu acho que pra finalizar... É literalmente impossível ser mulher. Que é um discurso muito impactante. Eu lembro que, tipo, pra mim foi muito impactante. Me emocionei com ela falando, porque é aquela sensação que você nunca vai ser suficiente. Você sempre tá em débito com a sociedade. E só mostra que viver pra agradar os outros é frustrante. É uma fórmula certa pra frustração. E me veio muito uma frase do Steven Hayes, que ele é um psicólogo, que ele fala que quando nós estamos com guerra com nós mesmos, nós sempre estamos fadados a perder. Porque é com a gente mesmo, gente. É a gente contra a gente. Então a gente sempre vai perder. E eu acho que capturou muito essa sensação que eu tenho tido mais ultimamente de eu tô cansada de não gostar de mim mesma, sabe? É cansativo também, sabe? Não deveria ser um pouquinho mais fácil gostar de você? Então, eu acho que o filme traz um pouco disso de é feito pra gente se sentir insuficiente o tempo inteiro. Se você não tá se sentindo dessa forma, parabéns. Mas assim, se você tá se sentindo dessa forma, bem-vindo ao clube, sabe? Exatamente. Bem-vindo ao clube e tá tudo bem não estando, mas aquele tá tudo bem nesse sentido de que se você tá se sentindo dessa forma, é porque o mundo foi feito e funciona de uma forma que é pra gente se sentir dessa forma, né? Isso é uma coisa importante de falar também, que a gente vê também na jornada do Ken, assim. O patriarcado, ele serve aos homens, mas ele também não é necessariamente maravilhoso pros homens, não. Porque a gente vê na jornada do Ken exatamente essa dificuldade dele de lidar com as próprias emoções e com a identidade dele, de estar na posição que ele tá. Então, embora os homens sejam muito beneficiados, eles também perdem algum sentido, né, gente? Então, enfim, não sei, esse filme me deu uma vontade de tanto eu comigo mesma, de estar mais em contato comigo, de aprender mais sobre mim mesma, fazer mais coisas que eu gosto e também estar junto das pessoas que eu gosto, das pessoas que me fazem bem, né, gente? Porque nessa sociedade é difícil a gente lidar, principalmente pra nós mulheres, esse tá dentro dessa lógica, que é esse discurso perfeito da América Ferreira. É difícil mesmo, é cansativo mesmo, então só me dá vontade de falar pra vocês, assim... Primeiro, façam terapia, porque não é fácil. Mas também, assim, de fato, estejam perto de pessoas que são importantes pra vocês, de mulheres que são importantes pra vocês, assim. Eu sei que é um discurso meio clichê, mas é muito importante a gente estar junta e a gente estar junta de uma forma saudável, de se colocar pra cima, da gente tentar sair dessa lógica de rivalidade e ir pra essa lógica de apoio mesmo, assim, de sororidade, né? Essa palavra é clichê, mas é verdade. Então, gente, gostamos do filme Barbie, recomendamos. A gente também quer saber o que vocês acharam, se vocês concordam com o que a gente falou, se vocês não concordam. Esse foi o episódio de hoje. Tinha mais coisa aqui pra gente comentar, só que eu acho que já deu o tempo do episódio, porque o tempinho aqui é curto, mas ainda tinha muita resenha aqui minha e da Ana Luísa pra falar sobre. Então, se vocês gostaram, compartilha nas suas redes sociais, deixa aí 5 estrelinhas pro podcast, comenta, votem aqui nas enquetes que tem aqui no Spotify e não deixem de seguir a gente no podcast Psicologia Sincera, né? O nosso arroba. E se vocês quiserem me encontrar, vocês podem me encontrar no arroba Ana Tereza Cavalcante. E vocês podem me encontrar no arroba... Eu falo psicologia sincera. No arroba psicóloga Ana Luísa Braz. Todas essas informações vão estar aqui embaixo, junto do link do nosso Twitter, junto do link do Instagram do nosso editor maravilhoso, Rodrigo Moreno, e do nosso designer também maravilhoso, Fernando Picamilho, junto do link do nosso Orelo, gente. Nosso plano de assinatura, dos nossos apoiadores. Se você quiser fazer parte da nossa comunidade
loja de apoiadores, o link vai estar aqui embaixo. Nossos apoiadores, eles ganham um episódio extra do Psicologia Sincera por mês, além de ter prioridade na fila das histórias do nosso episódio analisando. Eles têm lá um código especial que eles podem mandar pra gente, que a gente dá essa prioridade. Então isso tudo vai estar aqui na descrição do episódio pra vocês. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.